Boa noite a todos. Aqui é a apresentação do Evangelho de Jesus, número 210. Semana que vem. Hoje, 31 de julho de 2024. Vivemos nesse mundo de expiações e provas, por isso a existência de tanta mentira e falsidade. Agora, a mentira e a falsidade são escolhas, tá? Se nós ficarmos vendo os outros mentirem e não mentirmos, nós estamos fazendo o nosso futuro melhor, né? Porque o objetivo de cada um de nós é sair dessa encarnação um tanto quanto melhor do que quando a gente aqui chegou, né? Quando nós viemos para cá. Cabe a cada um de nós escolher em que e em quem acreditar, né? O Evangelho de hoje será o prefácio, né? Muito elucidativo. Preste atenção, que é muito interessante. Diz por quê, né? O porquê da codificação da doutrina. Sei que todos devem saber, mas a doutrina aconteceu em 1856, né? Quando Jesus escolheu Allan Kardec para ser o codificador dessa doutrina maravilhosa. Que seria o quê? Seria o entendimento de como existe o diálogo entre os que já foram e os que ainda aqui estão, né? Esse diálogo era necessário, e eu tive uma vez uma oportunidade desagradável de alguém querer dizer que, instruída por alguma pessoa que conhece bastante a doutrina, de que nós só falamos em espíritos. Só que tem um detalhe: todo espírito é filho de Deus, e Deus colocou-nos aqui nesse mundo, materialmente, e os espíritos são o que os outros chamam de santos. São pessoas de elevação moral altíssima, né? Tanto é que a gente tem o conhecimento de que muitas pessoas de toda e qualquer religião é incapaz de dizer alguma coisa ruim de Chico Xavier, né? De Valdo Franco e tantos outros que existem uma dezena de nomes de divulgadores da doutrina espírita que foram fantasticamente, vamos assim dizer, que tiveram uma vida muito interessante e, de certa forma, são referências maravilhosas para que nós possamos ter a coragem de entender, né? O De Luca, inclusive, é um deles, tá? Que está vivo e está escrevendo e está mostrando para nós o quanto é importante a gente estar atento às informações que a doutrina espírita nos passa, tá? Foram sorteados aos presentes da Casa do Caminho o livro e a pintura mediúnica, tá? O livro de hoje eu peguei a eito, né, de trás para frente, José Carlos de Luca, aqui agora, um autor que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares nos 29 ou 30 livros que ele escreveu, tá? E, assim como o Chico Xavier, ele não fica com um tostão da venda dos livros, é todo aplicado em entidades carentes, tá? O texto de hoje, o capítulo de hoje, é o capítulo 27, Espinhos em Flores, né? Tem aqui do lado esquerdo um texto bem pequeno: feliz daquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como que transportado fora de si mesmo. É um texto tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E, nesse caso aqui, o De Luca vai contar a história de um indivíduo que viveu, sofreu, foi um exemplo fantástico, assustador. Jerônimo Mendonça foi um escritor e orador espírita que viveu na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais. A partir de sua juventude, ele apresentou diversos e sucessivos problemas de saúde que o levaram à tetraplegia e à cegueira total. Padecia de fortes dores pelo corpo, em decorrência da artrite reumatoide, dores contra as quais os remédios pouco faziam efeito. Ficou por 30 anos preso a um leito, sem poder se mexer. Tetraplegia é terrível, gente. E não obstante
E não obstante, é uma palavra bem complicada e espírito tem o hábito de escrever palavras difíceis para que a gente possa estar buscando informação, porque nós precisamos de informações. E não obstante, é a despeito de, né? Ainda que, apesar disso tudo, seu doloroso, prolongado e incurável quadro de saúde física, Jerônimo não foi um homem feliz, queixoso e mal-humorado. Para espanto de muitos que o conheceram, ele era alegre e otimista, firme na fé, bem-humorado, chegava a rir das próprias dificuldades. Foi conselheiro de muitos que o procuravam em seu leito para se queixar de problemas infinitamente menores do que os seus. E a todos consolava e orientava com uma palavra de esperança e fé. Jerônimo foi um homem caridoso, de causar admiração a todos. Apesar das extremas limitações orgânicas, ele percorreu inúmeras cidades do país, levando sua mensagem de otimismo, alegria e renovação espiritual. Além disso, ditou mensagens que foram transformadas em livros. Gravou discos com suas mensagens e palestras. Fundou 2 centros espíritas e um lar para crianças desamparadas. Um dia antes de falecer, fez a arrecadação de donativos por telefone, como era seu costume, tendo angariado 50 litros de leite, 50 cestas básicas contendo produtos de limpeza, pães e 120 picolés para distribuição numa comunidade carente de Ituiutaba. Ele costumava dizer: quem não trabalha, dá trabalho. Não sem mérito, Jerônimo recebeu o carinhoso pedido de um gigante deitado. Creio que essa postura caridosa, otimista e dinâmica de Jerônimo adveio da compreensão dos motivos e da finalidade das duras provas que ele enfrentou. Proferindo a fé espírita, Jerônimo encontrou explicação para seus padecimentos, não vislumbrando na sua existência presente alguma causa que justificasse todas aquelas enfermidades e dores. Concluiu que era no seu passado espiritual, isto é, em suas reencarnações anteriores, que ele acharia os desequilíbrios que irromperam mais tarde. Como esclarece Allan Kardec, em virtude do axioma é o ditado, de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Nesse sentido é que o próprio Jerônimo vai dizer: mas como o Espiritismo ensina, o espírito reencarna com suas tendências, suas lutas, com seus problemas inerentes ao mérito e demérito, luz e sombra, fracasso e vitória de pretéritas lutas reencarnatórias. Pretéritas foram lutas reencarnatórias de vidas passadas. Em mensagem espiritual destinada a Jerônimo, ele foi informado que deveria lutar contra a animalidade que rugia em seu peito. Isso nos permite pensar que, em existências pregressas, no passado, o gigante deitado foi um homem violento, feroz, e deve ter ferido muitas pessoas, algumas até a morte, o que explicaria sua completa paralisia física e as dores agudas que o acompanharam durante mais de 30 anos. Isso não quer dizer que Jerônimo estivesse sendo castigado pelas leis divinas. Estava sendo reeducado, isso sim, para que o mal praticado ontem fosse convertido no bem de hoje, para que os impulsos destrutivos do passado fossem convertidos em ações construtivas no presente. Ele entendeu muito bem a lição do alto e aproveitou a oportunidade para transformar os espinhos das existências anteriores em flores. A doutora Jane Martins Vilela, que foi amiga e uma das médicas que o atendiam, escreveu o seguinte: já há vários anos não havia explicação científica para o fato do Jerônimo Mendonça Ribeiro ainda estar encarnado. Seu corpo não oferecia as mínimas condições de vida. Seu pulso, seus batimentos cardíacos
não eram mais registrados pelos instrumentos da medicina. Tal a sua fragilidade. Mas Jerônimo viajava, trabalhava, agia, nunca quis vida mansa. É possível pensar que Jerônimo estava ocupado demais com a vida, com aquilo que ele entendia ser o seu propósito existencial, ajudar quem estava sofrendo as agruras do corpo e da alma, reescrevendo o seu passado de erros. Em vez de ficar centrado na sua dor, ele foi ao encontro da dor alheia e dessa forma aliviava o próprio sofrimento. Ativava a força da vida em si mesmo quando despertava a vontade de viver em quem, com problemas talvez menores, estava desistindo de viver. O Dr. Bernie Siegel, médico, afirma que temos condições de mudar nossos processos corporais, mudando o nosso estado de espírito. Portanto, quando experimentamos processos alterados de consciência, como meditação, hipnose, visualização, psicoterapia, amor e paz de espírito, por exemplo, abrimos-nos para a possibilidade de transformação e cura. Isso explica a força descomunal do gigante, força que veio do amor que ele dedicou ao próximo e que lhe deu condições de sobrevivência quando a própria medicina não sabia explicar como ele ainda fazia parte da estatística dos vivos, né? Jerônimo aprendeu a desenvolver um estado de espírito positivo, não só pelo otimismo que transparecia a todos, mas sobretudo pelo amor que sentia pelas pessoas e demonstrava a elas, enquanto nós, variadas vezes, temos o espírito abatido por vivermos excessivamente centrados em nós mesmos, envenenando-nos por ódios, ressentimentos e complexos de variada ordem, todos resultantes do excesso de si mesmo. Na minha adolescência, cheguei a ver Jerônimo Mendonça em um programa de televisão. Eu não compreendia como ele, sendo cego, tetraplégico, vivendo em uma cama sem poder mexer sequer o pescoço, podia falar sobre paz, amor e alegria. Eu dizia para mim mesmo, ele só pode estar louco. Muitos anos se passaram e certo dia, ao concluir um dos meus livros, é o De Luca que está falando, tá? Tive a percepção da presença espiritual de Jerônimo Mendonça. Imediatamente me veio a lembrança daquele dia em que eu o havia visto no programa de televisão e da minha conclusão de que ele só podia estar louco. Fiquei envergonhado, mas o gigante simplesmente sorriu para mim e disse: meu amigo, louco é quem deseja viver apenas para si mesmo. Gente, esse é um testemunho, tá? Um fato. Para a sua reflexão, registro uma interessante passagem do Jerônimo, da qual o repórter lhe perguntou o que ele entendia ser a felicidade. E veio essa surpreendente resposta que nos põe a pensar na nossa própria felicidade. A felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Gente, nós temos muito que agradecer. Nós temos que ter, vamos assim dizer, o raciocínio, né, de entender o quanto que nós tivemos uma vida maravilhosa, por mais que tenhamos todos tido algum problema no decorrer dessa vida. Mas, de certa forma, é assim que a gente, entendendo como as coisas existem, como elas fazem, a gente entendendo que nós estamos vivendo hoje uma vida física, para amanhã estarmos numa vida espiritual, nós talvez vamos sofrer menos. É lógico que tem algumas coisas diferentes lá, né? A gente pode pensar que aqui é melhor, mas não é não. Lá é bem melhor. Porque lá existe muita lógica, não existe tanta maldade. Existem, na casa do meu pai, muitas moradas, disse Jesus, não foi? Então, tem as moradas, são separadas, conforme a capacidade de cada um, o entendimento de cada um, e com certeza os bons estarão de um lado e os maus estarão do outro, não é aqui como que é tudo junto e misturado. Fiquem com Deus, muito obrigado. Boa noite a todos.
No Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre o prefácio. O prefácio é uma introdução de uma obra. O que o Evangelho vem nos ensinar? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, no planeta todo, semelhantes a estrelas cadentes. Vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos, o ensinamento. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, os Espíritos de luz, sobre o comando de nosso Mestre Jesus, ele vem nos dar explicações sobre o conteúdo do Evangelho e seus objetivos, para que, ciente da verdade e da moral, possamos trabalhar a doutrina do Evangelho, segundo o Espiritismo, abrindo nossos olhos para ver e nossos ouvidos para ouvir, o que as parábolas e todos os ensinamentos possam clarear, possam enaltecer os nossos conhecimentos, para que possamos adentrar nos reinos do céu em uma morada feliz. Se batalharmos, a gente vai conseguir. Todos nós queremos saber como ser feliz e ser merecedor. Os Espíritos de luz, através do Evangelho, eles vêm nos ensinar. Eles estão aqui entre nós. Que a gente tenha essa fé, essa confiança e possamos batalhar para a nossa melhora, para ter uma casa melhor lá. Senão a gente vai ter que voltar de novo para resgatar. Boa noite a todos. Todos vocês têm o Evangelho? Todos têm. Que bom. Boa noite. A todos. Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, nos proteja, nos trazendo a coragem necessária, o ânimo, o bom entendimento, para podermos entender o que nós precisamos trabalhar em nós, para uma construção de um corpo mais saudável, um pensamento mais elevado, buscando os ensinamentos de Deus e de nosso Mestre e Médico Jesus, nos ajudando a entender e a trabalhar tudo que nós viemos fazer aqui na Terra, para que possamos voltar melhores e não atarefados
deixando para depois os ensinamentos de Jesus, que é o que vai nos auxiliar a buscar sanar esses erros que nós, né, pedimos para encarnar, com o intuito de melhorarmos, de sairmos daquele sofrimento, da dor. Só que chegando aqui, as facilidades do nosso mundo são mais fortes e nós deixamos para depois, infelizmente. E aí a dor vai tomando conta. Por quê? Porque tudo que vem trazer dentro do orgulho, do egoísmo, desse desprezo, né, pelas coisas de Deus, isso vai nos enfraquecendo cada vez mais moralmente e vai nos empurrando para espíritos inferiores, que são os nossos irmãos, né? Ainda sofredores, os obsessores. Então é necessário que a gente pense bem e comece urgentemente buscar, através do Evangelho abençoado. Quem não tiver, a nossa casa oferece, não é, como amparo, para que possamos acender a luz do amor, da moral elevada, para termos então o conhecimento que está no nosso Evangelho, segundo, de acordo com os espíritos de luz que estão no mundo espiritual, nos trazendo a verdade, como nos melhorarmos. É necessário que a gente tenha ele e estude, faça o Evangelho, para ir buscando o conhecimento e a aproximação dos espíritos de luz para dentro do nosso lar, pertinho de todos nós, para que a gente possa viver um tanto quanto melhor, nos afastando das dores do momento, que são a falta, né, do conhecimento e dessa falta de amor para com o nosso próximo, esse egoísmo tão grande que está fazendo uma desordem enorme no nosso físico, no nosso coração. Então é necessário que a gente, aqui no prefácio, né, que Jesus, aqui estão todos os ensinamentos, a moral elevada do Cristo. Então, é o Evangelho, gente. Aqui você abre, a hora que você está desesperada, cai na lição, onde vem acalmar as suas dores, vem trazer uma reflexão maior para pensar o que eu estou fazendo de errado, por que eu estou sentindo tantas perturbações, tudo está amargo na minha vida, se aproxima a melancolia, aonde você quer sair através do suicídio. Então é necessário que a gente conheça o Evangelho de Jesus, porque tudo que nós necessitamos para o nosso adiantamento moral está contido no Evangelho, não é? Segundo, de acordo com os espíritos de luz. Porque quando Jesus partiu, ele falou: eu partirei, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Consolador, o Santo Espírito, ou Paracleto, para vos instruir, estar presente, ensinando-vos
os mandamentos de Deus para a volta mais tranquila e apropriada para um mundo novo, aonde nós vamos voltar, não é? Então, o Evangelho está aqui, a gente, cada vez que lê, tira uma informação, a gente conhece um pouco melhor aquilo que de primeira vez a gente não entendeu. Então está aqui toda a verdade, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, são o exemplo dos céus, né? Não existe um só céu, existem infinitos céus e sóis, como o Cláudio falou. Há diversas casas, né? Na morada do meu pai. Então, qual morada nós vamos escolher para voltar e para habitar? De acordo com aquilo de bom que nós fizermos. Agora, se a gente não fez nada de bom, como nós vamos voltar? Para onde? Para o Hades? O Hades é o inferno, né? Que a igreja fala. Existe esse lugar? Existe. Como existe? Um lugar horrível, não é? Como destrói a bomba, cai tudo, né? Aquela sujeirada, tudo despedaçado, a árvore morreu sem folha, não tem água, é um horror, é um horror. Em sã consciência, um ser humano não suportaria um minuto. Então é necessário, gente, não é brincadeira, e nós estamos numa doutrina que vem falar de amor, de vida e não de morte. Então nós estamos buscando Deus, e Deus tem um mandamento, né? Um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque se você não ama o próximo, que caridade você vai fazer? Não tem como fazer caridade se eu não tenho para quem ofertar, não é? Então é necessário. O próximo é muito importante para todos nós. E esses espíritos, né, que o Senhor fala, eu vos enviarei o Espírito Consolador, ele já está entre nós, em espírito e verdade, que é a equipe de espíritos de verdade, que são as estrelas cadentes caindo do céu para nos informar, nos assistir, estar nos catando do chão, nos levantando naquela hora que mais você precisa, como as pegadas na areia, não é? Ó Senhor, só tem a minha pegada, foi o momento que eu te carreguei no colo, não é assim? Então nós estamos buscando e nós estamos encontrando. Em outras religiões eu não sei, mas na doutrina espírita nós encontramos Jesus, os espíritos de luz, o espírito de verdade. Quem faz parte desse espírito de verdade? Jesus. Eu falei quarta-feira passada, vocês lembram? Não é? O espírito de verdade é o chefe dessa equipe de espíritos de verdade. Então, gente, nós estamos falando com a máxima certeza. Aqui não tem mentira, não tem tapiação, engodo, não tem nada disso. Nós temos a verdade, e essa verdade tem nos ajudado muito, mas muito mesmo, a encontrar cada vez mais Deus e Jesus. Por isso ele fala, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus.
vem sobre nós, nos trazendo as informações através do Evangelho. Porque toda a lição do Evangelho está assinado, não é? Espírito de verdade. Ele não põe o nome dele. Ele não precisa aparecer e saber que muita gente conheceu alguém e ele não quer passar essa informação para ninguém. Ele não precisa de palma nem de nada, não é? A caridade que ele faz é silenciosa. Então é necessário que a gente comece a entender. E eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar, apagar as trevas, confundir os orgulhosos e fortificar, abençoar os justos. Olha aí que coisa linda, né? É o momento do conhecimento agora, porque a dor que nós estamos sentindo é o que eu sempre falo. Essa dor é moral, gente. É do espírito que está necessitado de informação e as pessoas não estão buscando em outras situações, mas não essa que nós ensinamos. Aonde você encontra esse bem-estar? Aonde você? Aqui na casa espírita, trabalhada com muito amor, uma casa assistida por Donizete, por Paula Vitor, então, Jacira, espíritos de luz. Olha aí quem vem, né? E assistir na pintura. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Como essa criatura veio até... Quem é você para receber um Vincent Van Gogh? Não é? Eu não sou nada, não é? Mas o dia que eu tive depressão, eu tive um filho só, que ele foi para a faculdade, e eu fiquei sozinha, meu marido viajava, e eu fiquei sozinha, entrei em depressão. E aí o que aconteceu? Ele apareceu e vamos pintar. Está aí, não é? Você vai aperfeiçoando e hoje é essa beleza, não é bonito? Vai falar que é feio? Não é feio, não é? Então, e é a energia que eu uso, que eu passo, porque eu pinto com o dedo, é magnética. É o magnetismo, é energia de cura. Então, vocês estão levando para casa um quadro de cura, porque cada cor é um órgão do nosso corpo, um órgão principal do nosso corpo. Então, está aqui, ó, né? Está retratado aí na pintura. E como? Aí nós precisamos acreditar. Quantas encarnações você já teve? Já pensou lá na Holanda, até Tambaú? Esse fim de mundo aqui? Holanda é longe, hein? Não é? Como conheceu? Mas eu vim de lá. Então, nós já conhecemos e por isso foi mais fácil ele estar hoje me assistindo, não é? Então, gente, vamos entender a doutrina espírita, o que é essa doutrina abençoada, que, não é? Para a gente ir até lá, precisa pegar navio, avião, sei lá o quê, não é? Mas o meu pensamento é um minuto, nós estamos juntos, não é? Então está aí, ó, não é? Renoir, Togusta Mori, na guerra do Vietnã,
foi morto, e ele volta e fala: hoje eu vim trazer as flores e as cores para alegrar o teu mundo. Olha que lindo, não é? Eu sou louca? Dizem, né? Muita gente falou que eu era louca. Fui internada, porque mediunidade sem trabalho, ela deixa a gente meio que fora né? do espaço aqui. Então eu fui internada, mas hoje eu sou lúcida, uma pessoa, não é? Então, gente, quanta coisa maravilhosa que nós podemos explicar quando outras doutrinas vão falar: ah, mas você está obsidiada. Não estou obsidiada. Já estive, mas hoje não. Então é necessário que a gente conheça para observar tanta maravilha, que tudo tem uma razão de ser. Por que está acontecendo? Nós temos a resposta. Então, é importantíssimo a doutrina dos espíritos, não é nossa. Quem está falando? Os espíritos de luz do mundo espiritual, que vêm até nós, nos trazendo as informações. Aqui está, ó. Né? O Evangelho todo, ele é feito por espíritos. Não é um homem, não. Nem Kardec, para falar da sua doutrina, não é? Ele não quis assinar o seu nome. Hippolyte Léon Denisard Rivail era o nome verdadeiro de Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo que, quando ele era vivo, ele era um padre e um druida, né? E tinha o nome de Allan Kardec. Então, para que eu não faça uma desfeita, não é? Eu vou pôr o que eu fui na encarnação passada. E aí pôs Allan Kardec. E essa beleza de doutrina. Então é amor puro, verdadeiro. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, não é? E os coros dos anjos se reúnem. Vamos reunir todos esses conhecimentos, homens. Nós vos convidamos ao concerto divino. Venham conhecer, se dê as mãos, essa doutrina abençoada, né? Para que vocês possam entender no hino sagrado o que a doutrina espírita vem vos ensinar. Vamos vibrar de uma extremidade à outra do nosso universo e falar a mesma língua, para que todos nós possamos compreender quanta beleza existe nesse mundo espiritual e no nosso mundo, com pessoas tão malvadas querendo destruir a nossa terra através de guerras, de tantos conflitos, do fogo, a destruição de homens que não têm ainda uma moral elevada, que não conhecem, né, o que vai acontecer com cada um que fizer a maldade. Então é necessário que a gente busque, estuda, né? Nós temos quinta-feira, um dia de estudo, venham conhecer, e tenho também a sexta-feira, autoajuda, através da irmã de La Jonchère do Fogo. É uma das meninas, 15, 13 anos, ela ajudou Kardec complementar
O livro dos Espíritos, não é? Que só havia 400 perguntas, para quanto, hein, Cláudio? O livro dos Espíritos? 1019 perguntas. Então, é isso aí. Vamos buscar, vamos ver a vida plena, o que o Divaldo tem para nos informar. Domado conforme estás, tentando fazer o homem velho em um homem novo, será o vencedor amanhã desta batalha que vens travando há tempos. Herdeiros da divina luz, purifica-te para clarear um mundo tomado de sublimes raios das bênçãos do amor de Deus. Cabe ao homem a imperiosa necessidade de renovar o material impresso no vosso consciente, buscando estudar a doutrina dos Espíritos com atenção. É necessário o estudo, porque existem informações. A doutrina espírita é a única faculdade em que a repetência faz a diferença. Porque se você repetir, não é? E eu repito mesmo, então, não é? Vai fazer a diferença. Porque aí você vai ter que estudar outra vez a mesma matéria até você aprender. Não é isso que nós precisamos, não é? Para nos educarmos para o espírito do amor verdadeiro, do amor cristão. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Jesus, amigo, que a vossa infinita bondade e misericórdia nos abençoe e nos proteja. Que nós possamos, nesse momento, estarmos em completa paz. Vamos nos aquietarmos, vamos deixar lá fora as preocupações, tudo que vem nos aborrecendo, para nos integrarmos, nos inteirarmos de Deus nesse momento, para sentirmos a doce paz que Deus, Jesus, nos ofertam. Obrigada, Senhor. Venha nos ajudar a entendermos, a nos renovarmos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança àqueles que sofrem, que choram. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de amor. Obrigada, Senhor. Com Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Pai, que vem nos acalmar, que vem nos trazer a coragem.
para uma transformação. Obrigada. Aqueles que fazem o Evangelho no lar, que esperam com a garrafa de água, que ela possa ser fluidificada, que ela possa ser abençoada, para que seja o bálsamo às necessidades do corpo físico, psíquico e espiritual, trazendo paz e esperança. E que aqueles espíritos que vieram ajudá-lo no Evangelho possam pernoitar com aquela família, trazendo luz e paz, esperança e coragem para um amanhã renovado. Obrigada, Senhor, que assim seja. Obrigada.